As fases do reparo tecidual. Essa aula é de suma importância, então vamos lá prestar bem atenção. Eu vou ser bem didática para a gente conseguir lidar cada vez melhor com o pós-operatório. Bom, você já deve saber que o pós-operatório é complexo. A gente deve ir com calma. Se você não tem experiência ainda nessa área, muita calma, faz em primeiras massagens, tenha contato com o corpo humano para você se ambientando nesse mundo complexo. É sempre necessário estudar, 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 nunca parar de estudar e, claro, fazer parcerias com fisioterapeutas que detêm de maior conhecimento para essa área, por exemplo, conseguem tratar intercorrências, complicações e usar recursos eletrofisioterápicos que nos ajudam nessas fases do reparo tecidual, assim como no tratamento da fibrose e com cinesioterapia, beleza? A gente faz a nossa drenagem pós-operatório e encaminha caso precise, sempre em parceria, tanto com o fisioterapeuta quanto com o médico. Ok, vamos lá, é o seguinte, existem 3 fases do reparo tecidual. Reparo tecidual acontece a partir do momento que acontece alguma lesão no corpo humano. Não importa se foi uma cirurgia plástica ou se foi um cortezinho que você fez aí na sua mão, cortou sem querer. Pronto, já existe um reparo tecidual. É o corpo tentando reparar esse tecido que foi lesado. Imagina numa cirurgia de pós-operatório, é uma cirurgia invasiva. Houve sutura, o médico cortou aquela pele. Houve lesão de vasos linfáticos e do sistema linfático, dos vasos circulatórios, do sistema, que envolve o sistema sanguíneo, o sistema linfático. Ela tomou uma anestesia e se fez uma lipo, as cânulas passaram por dentro desse tecido e eu vou te mostrar o que acontece para a gente entender que não é simples a gente atender um pós-operatório e nem imaginar que só porque tem um pontinho foi coisa simples. É o seguinte, aqui tá a pele, beleza? Aqui tá a pele. Essa partezinha do verde mais escuro. E aqui é o tecido, é a derme, É o tecido subcutâneo. E aqui, vamos imaginar então que aqui é a gordura, beleza? O médico colocou a cânula, olha como ela é grande essa cânula, mas ela entra num mínimo furinho, um furinhozinho que vai ficar ali num pontinho, 2 pontinhos que o médico vai fazer. Você vai achar, nossa, um pontinho, não aconteceu nada, só um pontinho, aconteceu muita coisa embaixo dessa pele. O médico colocou uma cânula, isso é lipoaspiração, colocou uma cânula e sugou essa gordura em movimentos abruptos e fez várias vezes esse movimento e aqui por essa cânula a gordura é sugada. Beleza, então vamos fazer de novo, colocou aqui, ele vai fazer esse movimento. Imagina a lesão que existe nessa pele e você notou que vai ficar um túnel por onde essa cânula passou? Imagina aqui, olha, ele sugou essa gordura, tirou a gordura que tinha aqui e ficou um túnel. Sabe o que acontece dentro desses túneis? Reparo tecidual. Pode acontecer fibrose, porque existe uma deposição de colágeno ali para a gente cicatrizar essa situação. Vários túneis, Porque cada momento é uma cânula ali passando. Vamos imaginar agora o que o corpo vai fazer para tentar cicatrizar e reparar desse dano que ele nem imaginava que estava acontecendo. Primeiro, o teu corpo, o corpo da tua paciente, não sabe que ela quer fazer uma cirurgia, que ela está em situação segura, está ali no hospital, tomou anestesia, qualquer coisa está tudo bem. O corpo não sabe disso. Imaginou que essa pessoa sofreu um acidente e está na beira da morte. Vamos recuperar, vamos mandar mediador inflamatório para esse corpo. Vamos proteger esse corpo porque alguma coisa aconteceu. Será que foi atropelada? O que aconteceu? Vamos colocar coisas para tentar recuperar esse tecido? Primeira fase, anota aí. Colocou a cânula, mandou a lesão, o corpo, opa, fase inflamatória. De 1 a 4 dias. Esse corpo tá com dor. Dor é a característica principal da fase inflamatória do reparo tecidual. A fase 1, de 1 a 4 dias. É onde ela fala, eu me arrependi de ter feito a cirurgia plástica. A maioria,
Algumas pessoas não, mas eu me arrependi, eu tô com muita dor, um caminhão passou em cima de mim, o que que eu fiz com o meu corpo? Meu Deus, eu não precisava disso, não consigo nem me mexer, nem falar, eu respiro e dói. É a fase inflamatória. O corpo tá mandando líquido, tá mandando mediador inflamatório, tá produzindo exudato inflamatório. É essa fase. Depois do 4º dia até o 20º dia, o corpo tá na fase proliferativa, ou seja, tá produzindo colágeno a todo momento. Os fibroblastos estão bombando, esse corpo tá tentando proliferar, criar coisas para poder fechar esse túnel por onde essa cânula entrou, reparar aquela cicatriz por onde o médico suturou, reparar esse corpo, deixar ele o mais fisiológico possível. Ou seja, o que existe nessa fase? Os fibroblastos bombando, TGF-beta1, que é o precursor lá do colágeno, tá bombando, miofibroblastos bombando, toda essa fase tá proliferando. É a fase onde a sua paciente vai falar, meu Deus, eu tô com fibrose. Eu tô sentindo que tá acontecendo uma fibrose aqui, deu ruim minha cirurgia. Ela vai ficar dura, a sua drenagem no pós-operatório vai ficar mais durinho. Você vai sentir que tem alguma coisa acontecendo e você vai falar para ela. Você tá na fase proliferativa, o teu corpo tá produzindo colágeno e tá tudo bem, é fisiológico do corpo humano. Ele tá tentando reparar esse tecido. Sabe quando é a fase proliferativa? Você vai saber. É o seguinte, imagina que você fez um cortezinho aí na tua mão. Cortou a mão, passou aqui a faca sem querer. Bom, abriu, saiu sangue. Fase inflamatória. O corpo, né, mandou lá exudato para tentar mandar informações para esse corpo, vamos lá reparar. E aí, quando criou aquela casquinha em cima da cicatriz e essa casquinha tá altinha, sabe? Quando ela fica mais altinha e você quer até tirar essa casquinha, isso é fase proliferativa. Você viu que subiu até aqui no nível da pele, ficou até mais altinho e durinho? Fase proliferativa. E aí essa casquinha cai e fica uma cicatrizinha e cada vez vai melhorando mais. E eu vou te falar qual fase é, tá bom? Mas segura aí. Então a fase 2 do reparo tecidual é a fase proliferativa, que pode durar de 4 a 20 dias. É uma regra durar esse tempo? Não, porque cada corpo é único. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o estilo de vida que ela tem, a hereditariedade que ela tem, os fatores hormonais que ela tem, fatores não sei. Então, em média, de 4 a 20 dias. Pode durar 30? Pode durar 30. A gente não vai fazer movimentos bruscos em nenhum momento. A gente não vai tentar quebrar essa fibrose porque viu que o corpo dela está produzindo fibrose, jamais. E principalmente na fase proliferativa e outras fases também. Às vezes a sua paciente, ela vê que está criando uma fibrose e fica tentando mexer nessa região. Tá com 20 dias lá de pós-operatório, 15 dias, sentiu um durinho, fica tentando mexer, evita. Fala para ela, vamos evitar essa fase? Porque você pode estar estimulando esse processo. O corpo humano é sábio, ele está reparando, ele está usando os artifícios que ele tem para cada vez sair melhor dessa fase. Coloca uma coisa aí na sua cabeça, você tem que estimular a sua cliente que ela saia dessa fase proliferativa o quanto antes. Quanto mais ela fica proliferando, mais chance ela tem de ter fibrose, que é o tecido cicatricial em excesso. Ou seja, sabe por onde essa cânula entrou? Existe um tecido cicatricial para preencher esse túnel que ficou oco porque ali tinha gordura. Já imaginou se o corpo produz mais do que esse túnel precisa? Produziu mais, deu excesso de colágeno. Pronto. A sua pele vai ter, a pele da sua paciente vai ter ondulação, porque tem mais fibrose, juntou mais coisa dentro desse túnel e aí começa a ficar aparente aqui esteticamente, não fica bonito. Então, a gente quer passar logo dessa fase proliferativa. E como a gente faz para acontecer isso? Uso de cinta. Não deixa a sua paciente ficar sem cinta. Ela vai querer, não aguento mais, isso incomoda, dói.
é calor, é incômodo, vou tirar a placa, vou tirar a espuma, não quero mais. Não oriente, não oriente. Essa fase é onde ela mais precisa conter o tecido ali que está proliferando. Ela precisa ter uma fase de contenção. Quanto mais ela segura, mais contém, menos ela prolifera. Menos o tecido, menos ela cria edema, beleza? Menos tecido cicatricial. Saiu, deu 20 dias da fase proliferativa. Já começou a fase de remodelação. Lembra quando eu te falei que aquela casquinha caiu e começou a criar aquela cicatrizinha? Você já começa a ver aquela cicatriz melhorando? É a fase de remodelação. Passou dos 20 dias, ela fala, agora tá mais molinho, agora já tô vendo meu corpo, agora já tenho cinturinho, o edema já foi embora, já gostei, já quero outra. É assim que a sua paciente vai falar. Depois dos 30 dias, ela já vê os resultados estéticos da cirurgia, porque ela já entrou na fase de remodelação. Então, a dor, o edema e a equimose já começam a desaparecer nessa fase. E aí que tá. Imagina você na fase inflamatória, ou seja, até o 4º dia, e na fase proliferativa até 20 dias, deslizando esse tecido com a sua mão. Imagina você fazendo isso nesse túnel que está tentando fechar, que está tentando cicatrizar. É a mesma coisa que você pegar o seu cortezinho e ficar passando a mão em cima dele, deslizando esse corte. Afinal, existiu um corte dentro do tecido adiposo. E o médico foi lá, colocou as cânulas ou então descolou aquela pele para suturar os músculos numa abdominoplastia, né? Tracionou aquela pele, imagina você ficar lá deslizando. Vai ser bom? Não, não é bom. Não recomendo, não oriento fazer deslizamento no pós-operatório recente, ou seja, até o 20º dia, até o final da fase proliferativa. Vamos deixar a pele colar e proliferar e remodelar no formato do túnelzinho belezinha. Por isso a nossa massagem vai seguir esse sentido, ou seja, eu não deslizo, eu vou comprimir e levar o líquido, eu vou comprimir e levar o líquido, e isso eu faço a minha drenaginha maravilhosa, né, sem precisar deslizar. Preciso de creme para fazer isso? Não, não preciso de creme. E assim a gente vai lidar com pós-operatório até o 20º dia. Não vamos estimular nada embaixo dessa pele. Esse tecido precisa cicatrizar. Imagina uma cicatriz aí que deu ruim, externa. Imagina uma cicatriz de cesárea aí que hipertrofiou. É exatamente isso quando existe uma fibrose. É uma cicatriz interna que deu ruim, que aumentou o formato ali por onde ela deveria ter cicatrizado, só que internamente. Isso é fibrose. Quando é externo, por exemplo, lá na cesárea, lá na abdominoplastia, se chama cicatriz hipertrófica. Ela fica altinha. Você olha para ela e fala, tá altinha. Tá vermelha? Ela tá ativa ainda. Quando a sua cicatriz está vermelha, saiba que ela pode estar aumentando mais. A nossa intenção é fazer com que ela fique cada vez mais branca. Ficou branca é sinal que tá tudo bem, não vai mais aumentar essa cicatriz. É você que trata, encaminha para um fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem altos recursos lá para ajudar na hipertrofia de uma cicatriz, numa cicatriz hipertrófica. Agora, ela extravasou as bordas da cicatriz, essa cicatriz vazou para fora. Isso é queloide, o tratamento é mais difícil, é um tratamento médico. Ou seja, você notou que a cicatriz da sua paciente está vazando para fora das bordas, chama o médico dela, conversa, manda o WhatsApp, lá no e-book tem a mensaginha certinha para você mandar para o médico. Isso é profissionalismo, você se importa com a sua paciente, você não faz, deixa ela ao léu, não. Você tenta usar os seus recursos que você tem, as suas parcerias, os seus contatos, as suas orientações,
para entregar sempre o melhor. A gente sabe a hora que chega o nosso limite. Aqui é um curso de massoterapia, né? Não é um curso de pós-operatório. Se fosse, eu daria todos os recursos aqui. Por isso eu te falo para buscar suas parcerias, dar o seu melhor para sua paciente, não fazer nada empiricamente. Ah, eu acho que eu posso quebrar a fibrose. Não, não se quebra a fibrose. Cada vez que você faz um movimento de quebrar a fibrose, você estimula mais e ela vai produzir mais. A fibrose é altamente estimulável e eu já vou te dar uma dica aqui, dica de fisioterapeuta. Existe um recurso, que é o recurso mecanobiológico do nosso corpo. As nossas células respondem a movimentos de tensão e estiramento. A gente não vai tensionar uma cicatriz e nem estirar essa cicatriz, porque a resposta é produção de colágeno. Incrível? Incrível. Então a gente não vai estimular isso. Segue os passos da drenagem que eu vou te falar aqui. É uma drenaginha superficial, onde a gente vai levar os líquidos em direção a linfonodos e saber que existe a fase de remodelamento. E é o seguinte, então, fase de remodelamento na terceira fase vai de 20 dias até 1 ano. Pode durar 1 ano essa cirurgia. Tanto é que ela vai falar, tô melhorando, nossa, 6 meses, uau, meu corpo já é outro. 1 ano, meu corpo é outro. Tá na fase de remodelamento. Beleza, então depois dos 20 dias já pode passar um creminho e começar a deslizar se tá tudo bem com o seu pós-operatório. Se tiver ainda com receio, espera 30 dias para começar a deslizar superficialmente. Não coloca a mão em cicatriz, a gente que faz massagem, drenagem, não coloca a mão em cicatriz, não precisa lidar com isso, mexer com curativo, tirar curativo, não temos necessidade disso, a gente vai fazer massagem, drenagem. Beleza, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente vai falar sobre algumas intercorrências e algumas situações que podem acontecer. Agora você aprendeu sobre fibrose e aprendeu sobre as fases do reparo tecidual, mas tem muita aula ainda sobre pós-operatório, porque é necessário entender, às vezes, algumas coisas que você vê nessa sua paciente, saber que existe complicações e intercorrências e saber o manejo para o que fazer nesses casos. Vamos juntas?